Qual foi o legado da escravidão? Pergunta dividida em duas partes. E quais são os parâmetros utilizados a partir desse legado para se conversar sobre a condição da mulher no século XX, nos séculos 20 e 21, né? Falando de 21, século 21 hoje. Certo. Então, o legado da escravidão é interessante essa pergunta porque é o título do primeiro capítulo do Mulheres, Raça e Classe, né? Chama O Legado da Escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher. Deixa eu te interromper. Você acha que esse livro é de leitura obrigatória? Com certeza, com certeza. Eu escrevi uma resenha para o blog Mulheres na Filosofia, sobre mulheres raça e classe, que inclusive eu falo, a leitura obrigatória para quem quer entender sobre a história do povo negro nos Estados Unidos, para quem quer entender as relações entre as opressões estruturais, para quem quer entender esse sistema interligado da opressão, né? E como que for, e para quem quer entender um pouco sobre a interseccionalidade, né? Sobre possibilidades de caminhos para a libertação. Eu acho que é a leitura obrigatória, sim, para quem tem esse tipo de interesse. Ok. Mas aí, voltando para a sua pergunta, Ok. né, o legado da escravidão, né? O que acontece? É o primeiro capítulo do Mulheres Raça e Classe, como eu disse, e aí ele começa a partir da experiência da mulher negra com o trabalho, né? No caso, a partir da experiência da mulher negra escravizada. E a Davis ela vai reconstruindo, né, toda essa narrativa do período da escravidão, né, de modo a nos mostrar, e não só o primeiro capítulo, né, mas você vê isso no decorrer de toda a obra, né, de como que essas primeiras relações elas têm reflexos, foram, né, se refletindo no decorrer do tempo e têm reflexos até hoje. E aí, o que eu chamaria de legado da escravidão, né? O legado da escravidão, a gente pode perceber quando a gente vê que a maioria das mulheres negras continuam reproduzindo tarefas domésticas, ocupando posições de trabalho de empregadas domésticas, por exemplo, ou reproduzindo trabalhos que são considerados inferiores, né? Porque o que acontece? Lá a escravidão ela era vista como uma instituição peculiar, como uma instituição doméstica. E aí o trabalho reproduzido pelas mulheres negras, né, ele nunca deixou de ser um trabalho doméstico no decorrer da história. Elas trabalhavam nos grandes campos de algodão, mas também trabalhavam dentro de casa fazendo trabalhos que as mulheres brancas não queriam reproduzir, que elas poderiam escolher não reproduzir. E aí isso se manteve durante toda a história da modernidade. Né? A gente sabe os lugares que as mulheres negras ocupam, a gente sabe os lugares que os homens negros ocupam. Né? São os trabalhos que ninguém quer. E aí o povo negro não pode se dar ao luxo de não querer reproduzir esse trabalho. Na verdade, para não reproduzir esse trabalho, é muita luta aí por trás, é muito esforço, né, para você tentar subir um pouquinho, né, nessa cadeia de trabalho. Então, o legado da escravidão ele vai ser visto assim, né? Não só em relação ao trabalho, mas em relação às suas relações sociais, em relação ao lugar que eles ocupam geograficamente numa cidade, né? O povo, a maioria da população negra está considerada nas áreas, não estão ocupando as áreas de periferia, né? As favelas. Eles que estão ali, ó, pegando o ônibus lotado no meio da pandemia. Né? Então, esses são os legados da escravidão. E aí, sobre os parâmetros de uma nova condição da mulher, né? O que eu posso dizer? Quando a Davis, né, ela faz essa reconstrução narrativa, né, ela vai inserir ali a ideia de uma ideologia da feminilidade. Né? No caso, as mulheres negras, elas eram vistas, né, como eu já falei, como propriedades, né? Elas eram vistas apenas pela sua força de trabalho, né? Elas tinham um trabalho igual ou semelhante ao dos homens negros, né? Então, não havia divisão sexual do trabalho dentro da comunidade escrava, né? E aí,
E aí mas as mulheres negras não deixavam de ser mulheres, né? Elas ainda eram mulheres, embora elas eram vistas apenas como reprodutoras, por exemplo, né? Elas tentam, em alguns momentos, né, a corresponder a essa ideologia da feminilidade, de ser mulher sensível, ingênua, mãe, dona de casa, cuidadora, né? Tudo o que a mulher branca é e pode escolher não ser também, porque ela contrata a empregada negra para reproduzir esses tipos de trabalho.